Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é Herilton Tavares. Você está no canal Anunciando as Escrituras. Esse é o primeiro vídeo do canal e vamos para o vídeo. Meus irmãos, primeiramente, obrigado por abrir esse vídeo e espero que você seja edificado através desse vídeo. Hoje nós iremos falar da Bíblia Sagrada, ou então Palavra de Deus. Esses dois nomes se referem a um mesmo livro. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é um livro muito antigo e nós cremos que é o livro de Deus, porque contém nela tudo aquilo que nós precisamos saber para agradar a Deus. Na Bíblia ela fala sobre o pecado que gera a condenação e morte eterna, mas também a Bíblia fala da vida eterna que é através de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia relata sobre a doença do homem, mas também a cura do homem, que é Jesus de Nazaré. Bom, meus irmãos, a palavra Bíblia, traduzida em português, ela vem do grego biblion, que significa livro. E ela tem vários nomes. Ela é conhecida também pelas Sagradas Letras, ou também pelas Santas Escrituras, ou pelas Sagradas Escrituras. E o mais satisfatório de todo é Palavra de Deus, o qual nós gostamos e usamos muito nos dias de hoje. Meus irmãos, a Palavra de Deus, ela foi escrita há cerca de 2000 anos atrás. Os seus últimos livros foram escritos. E a Bíblia, ela tem um espaço de tempo muito grande, do primeiro livro até o último livro a ser escrito. Ela tem um espaço aproximadamente de 1600 anos. É isso aí, 1600 anos. Um livro desse demorou para escrever. Mas não é exatamente um livro, é muitos livros. Dr. Rodrigo Silva diz que a Bíblia é uma mini biblioteca, ou seja, porque ela tem muitos livros. Ela se divide-se em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento e a segunda parte é o Novo Testamento. Testamento também pode ser traduzido como pacto ou concerto, ou uma aliança. Nova aliança, antiga aliança, nova aliança. É uma aliança de Deus com o homem. Deus fez essa aliança no Antigo Testamento e Deus fez uma aliança no Novo Testamento com o próprio Jesus, com o sangue de Jesus. E é por isso que é chamado de Novo Testamento e Antigo Testamento, ou vice-versa. Bom, no Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros. Olha só no Antigo Testamento tem 39 livros. Alguns autores escreveram mais de 2 ou 3 livros. Por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, que é conhecido como os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Esse é o Pentateuco, o livro da lei. Pentateuco significa 5 rolos. E esse Novo Testamento, ele tem 27 livros, que se inicia do livro do Evangelho de Mateus e vai até o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E somando o Velho com o Novo Testamento, dá o total de 66 livros. A Bíblia dos Evangélicos tem 66 livros. Mas a Bíblia, ela não foi escrita por um só homem, ou por uma só pessoa, não. Ela foi inspirada por um só ser, que foi o Espírito Santo, que inspirou os seus escritores a anotarem, a escreverem, a gravarem tudo aquilo que Deus fez e que Deus irá fazer. Por exemplo, no livro de Jeremias, é o próprio Deus que exorta a Jeremias a anotar, a escrever no livro aquilo que Deus iria fazer, ou aquilo que Deus estava fazendo. E foi assim que escreveu a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita por mais de 40 autores. E cada autor tinha a sua particularidade, tinha a sua personalidade. E é interessante que cada um deles tinha uma função diferente. Eu anotei aqui algumas questões, a forma de como eles viviam. Por exemplo, existia 2 escritores reis. O primeiro é Davi, que ele escreveu também. Salomão também foi escritor. 2 sacerdotes, Jeremias e Ezequiel. Lucas era médico. 2 pescadores, Pedro e João. 2 pastores, Moisés e Amós.
Paulo era fariseu e teólogo. Daniel era político. Mateus era cobrador de imposto. Josué era soldado e Esdras era escriba e Neemias era mordomo. Todos esses, meus irmãos, foram escritores da Bíblia e muitos mais. E eles tinham a sua personalidade, eles tinham a sua individualidade, mas falavam de um mesmo ser, de um mesmo fato, de um mesmo assunto, ou seja, salvação, condenação, castigo e Deus como soberano. Sempre eles falavam a mesma coisa. Isso é o que dá o poder à palavra de Deus. Isso é que dá o privilégio de crermos na palavra de Deus, porque foi escrita por homens totalmente diferentes, foram escritos por mais de 1600 anos. Levou esse tempo todo para que esse livro fosse escrito. E para quem não conhece muito a Bíblia, se ele ler, ele vai pensar que foi escrito por uma pessoa só, por conta da sua concordância, continuidade muito bem elaborada, com a sua escritura muito bem planejada. Porque foi Deus que inspirou através do seu Espírito Santo a escrever este livro. É por isso que este livro ele é tão sagrado, ele é tão importante para nós. Você sabia que a Bíblia, o maior poder dela está na transformação que ela pode causar em uma pessoa? Sim, eu já fui muito transformado pela palavra de Deus. Você também pode ser transformado pela palavra de Deus. Basta você conhecer a palavra de Deus, se mergulhar e ir mais ao fundo. Quando a gente conhece muito pouco, é como se a gente estivesse na beira da praia, com a água apenas nos joelhos ou na canela. Mas quando você se aprofunda, não, você vai sendo coberto pelas águas. Você está mergulhando no mais fundo, no mais íntimo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Olha, Dr. Rodrigo Silva, ele descreve algo muito forte sobre a palavra de Deus, sobre o que é a palavra de Deus. Ele define em uma só frase. A palavra de Deus é Deus falando com o homem em um sotaque humano. Tem definição melhor? Existe definição melhor do que essa? Simples assim. É Deus falando conosco em um sotaque humano. A palavra de Deus, ela veio para nós. E não a palavra de Deus foi feita para outro ser no universo. Não, foi para nós pecadores que reconhecemos que precisamos de Deus, que reconhecemos que necessitamos da graça de Deus para sermos salvos. E é através da Bíblia. Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque vós encontrarão nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus ele afirmou isso para que nós venhamos ter certeza de que esta palavra é a palavra de Deus, do que a Bíblia é a palavra de Deus. E é nela que nós encontramos o caminho da salvação. Jesus ele conhecia todo o Antigo Testamento, porque se você for estudar o Novo Testamento, você vê Jesus citando muitas passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, ele falou de Davi, que é do Antigo Testamento, ele falou de Salomão, e ele mesmo disse: eis aqui quem é maior do que Salomão. Ele falava de Moisés, ele falava de muitas pessoas e citava passagens que só existiam no Antigo Testamento e que ele conhecia. Então nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós devemos ter a palavra de Deus. Melhor do que conhecer é meditar e praticar a palavra de Deus, porque é através dela que nós conhecemos a Deus. Olha, meus irmãos, Deus fala conosco e é através de sua palavra, é através da Bíblia Sagrada que Deus fala ao nosso coração. O canal Anunciando as Escrituras fica por aqui. Iremos no próximo vídeo falar ainda mais sobre a palavra de Deus, pois eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas no próximo vídeo iremos explicar mais sobre a palavra de Deus, sobre o cânon, que nós iremos explicar sobre o que é isso, e também sobre a introdução de capítulos e versículos e a tradução para o português, para a nossa língua, como a Bíblia em português chegou aqui no nosso país. Amém? A paz do Senhor, e fique com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.